Existe uma mentira colossal que todos nós engolimos: que antigos eram selvagens, primitivos, e nós somos os deuses da tecnologia. Prepare-se para ter seu cérebro reconfigurado. Neste exato momento, arqueólogos estão desenterrando objetos que, segundo nossas próprias leis da física, simplesmente não deveriam existir. Nós nos vangloriamos de ter hackeado o átomo, mas perdemos o segredo do aço que corta ferro como manteiga. Construímos arranha-céus em um ano, mas desmoronam em um século. E o concreto romano submerso no mar está há 2000 anos lá, ficando cada vez mais forte. Isto não é evolução, isto é devolução esquecida. Se você fechar agora, continuará acreditando no conto de fadas do progresso linear, mas nos próximos 20 minutos vou abrir a caixa preta da história e mostrar 5 tecnologias perdidas que fazem cientistas modernos se sentirem como selvagens primitivos. Desde nanotecnologia criada há 1500 anos, antes da invenção do microscópio, até a arma que decidiu o destino de impérios e cuja receita morreu com seus criadores. E a pergunta que vai queimar seu cérebro até o final: se antigos dominavam tanto assim, o que mais sabiam que nós esquecemos? Um esquadrão de conquistadores espanhóis sobe aos Andes mortais. O ar aqui é tão rarefeito, cada passo é agonia, corações disparando como tambores de guerra. Eles buscam ouro, fama, novas terras para a coroa, mas quando alcançam o platô acima de Cusco, param em completo choque. Diante deles, não há apenas uma fortaleza. Diante deles, há um muro que quebra a noção de realidade. Isto é, Sacsayhuaman, complexo gigantesco de calcário cinza, mas não é o tamanho do complexo que choca, é o tamanho dos tijolos. O maior bloco encontrado pesa mais de 300 toneladas. Para você entender a escola absurda, isto é, peso de 2 Boeing 747 completamente carregados, comprimidos em uma única pedra. Essa pedra não está jogada no chão, foi levantada, processada, encaixada perfeitamente a 3.000 metros acima do nível do mar, sem guindastes, sem rodas, sem ferramentas de ferro. Os espanhóis tinham certeza de que era obra de demônios. Escreveram em diários que nenhum ser humano seria capaz de tal façanha. Mais tarde, quando quiseram usar Sacsayhuaman como pedreira para construir casas em Cusco, tentaram desmontar a fortaleza e, adivinhe, desistiram. Conseguiram arrastar apenas pedras pequenas. Os blocos gigantescos permaneceram no lugar, porque, mesmo com ferro, raspadores e guinchos, os europeus não conseguiram movê-los. E os muros ainda estão lá, tendo sobrevivido a centenas de terremotos. Eles destruíram construções modernas na cidade abaixo. E essas pedras nem sequer se moveram. A internet explode de teorias selvagens. E, honestamente, olhando essas fotos, é difícil culpar as pessoas por se fantasiarem. O maior mistério, maior, são as juntas, as pedras em cal. O mistério maior são as juntas, as pedras em Sacsayhuaman. Não são retangulares, têm forma poligonal caótica. Uma pedra 12 ângulos, outra 30 ângulos e se encaixam tão perfeitamente que é impossível enfiar folha de papel entre elas. Zero cimento, zero cola, apenas peso próprio e geometria absoluta. Céticos apontam: Incas não tinham ferro, não tinham rodas, não tinham animais mais fortes que lhamas. A lhama deita e recusa-se a levantar-se, carregar mais de 40 quilos. Como então arrastaram 300 toneladas? Daqui nasceu a teoria do paleocontato, seres de discos voadores, lasers, pedra derretida. Outra teoria: planta secreta com suco que amolece pedra, até plastilina. Moldavam como crianças em caixa de areia, pedra endurecia depois. Há até levitação acústica, ondas sonoras de frequências específicas, anulando o peso. Parece ficção científica. Mas quando você está ao lado desse muro e vê sombras caindo perfeitamente sobre juntas invisíveis, começa a acreditar em qualquer coisa. Mas a realidade, como frequentemente acontece, é mais difícil e interessante. Que qualquer magia, cientistas e engenheiros passam décadas tentando decifrar o método Inca. E a resposta está em uma palavra: persistência titânica inumana. O que vemos é chamado método de escariação. Imagine uma pedra inferior enorme,
Você arrasta segunda pedra até ela, pendura em cordas e troncos. Mestres usam ferramenta similar ao compasso para transferir irregularidades da inferior para a superior. Então começa o trabalho infernal. Dezenas de pessoas com martelos de pedra, não ferro, pedra mais dura, começam a triturar o excesso. Não é corte, é esmagamento sistemático. Baixavam, verificavam, levantavam, martelavam, baixavam centenas, milhares de vezes para um único bloco. Experimentos provaram uma semana de trabalho para encaixar perfeito em uma única junta. Multiplique por quilômetros de muros. Como moviam? Resposta em crônicas antigas. Sistema Mita. Todo homem trabalhador deveria trabalhar para o Estado por período determinado. Permitiria ao imperador reunir exércitos de 30.000 construtores simultaneamente. Usavam cordas grossas de grama. Sistema de alavancas, estradas à frente dos gigantes eram regadas com água e barro para reduzir fricção. Por que não podemos repetir hoje? Tecnicamente, poderíamos. Super guindastes, serras de diamante, escaneamento 3D, mas nenhuma empresa assumiria custo, bilhões, tempo, décadas. Nós construímos de concreto e tijolo porque é rápido e barato. Vida útil, 50, 100 anos. Incas, construíram para a eternidade. Sem orçamento, sem prazo, apenas objetivo absoluto. Mas se Sacsayhuamán é apenas persistência incrível, então o próximo artefato prova que antigos conheciam química molecular melhor que imaginamos. Porque quando funcionários de museu dos anos 50 iluminaram uma simples taça de vidro, viram o que não poderia estar lá. Londres, 1950. Funcionários do Museu Britânico catalogaram vidro romano antigo. Em suas mãos, artefato do século IV depois de Cristo. Copo de licúrgico. À primeira vista, taça bonita, turva, verde, esverdeada. Nada especial, exceto fina escultura de rei mítico. Mas quando o trabalhador colocou lâmpada dentro, para destacar relevo, algo inexplicável aconteceu. Vidro instantaneamente mudou de cor. Verde brilhou em fogo vermelho rubi. Profundo. Apagaram luz. Verde novamente. Acenderam rubi. Como truque de mágica ou alucinação coletiva. Vidro não muda a composição química. Apertando o interruptor. No meio do século XX, cientistas simplesmente não entenderam. Viram o efeito, mas como romanos, 1500 anos atrás, na antiguidade pura magia, taça mudar de cor é igual a ferramenta perfeita para intrigas políticas. Lendas detectava veneno no vinho. Cor mudava era igual alerta. Outros alquimistas cozinharam sangue de dragão minerais do submundo. Segredo guardado a custo da vida. Quando o Império Romano caiu, tecnologia desapareceu com mestres. Enigma, só resolvido nos anos 90. Copo sob microscópio eletrônico mais poderoso. O que físicos viram? Chocou-os até a medula. Nanotecnologia romana. Partículas, ouro e prata. Mas não poeira. Metal picado a 50 nanômetros, 1000 vezes menor que cristal de sal. Se partículas um pouco maiores sem efeito, um pouco menores sem efeito. Romanos encontraram a proporção perfeita no nível molecular. Como? Sem lasers, sem centrífugas, sem nanolaboratórios. Cientistas modernos assumem. Moíram ouro em poeira por meses, adicionando em momento estritamente determinado do ciclo lunar ou temperatura da forno. Mas o mais incrível, o copo funcionava como sensor supersensível. Pesquisadores criaram cópia plástica da estrutura. Gotejaram água salgada e a cor mudou. Geraram óleo, cor diferente. Romanos, há 1500 anos, criaram um biosensor que nós apenas agora aprendemos para testes de DNA. Nos vangloriamos de conquistas, mas reinventamos a bicicleta romana. Mas, se vidro romano é milagre de precisão, próxima tecnologia é milagre de destruição. Metal que gerou mais lendas que qualquer material na história das guerras. Era das cruzadas, cavaleiros europeus em armaduras pesadas chegam ao Oriente Médio, confiantes, espadas pesadas, ferro reto, quebram capacetes como bastões. Mas nos primeiros choques enfrentaram a arma que lhes parece demoníaca.
espadas sarracenas, superfície com padrão ondular, similar à água corrente. As lendas, no sultão, Saladino mostra a Ricardo coração de leão. Não corta a barra de ferro, simplesmente joga lenço de seda no ar, deixa cair sobre a lâmina. Seda que não corta como faca comum, se parte em dois sob o próprio peso. Mas o mais terrível, em batalha, essas espadas europeias quebravam, esbotavam contra as armaduras. Aço damasco permanecia afiado, mesmo após golpes em pedra. Duro para manter fio, flexível para não quebrar. Para a metalurgia medieval, paradoxo impossível: metal ou ouro? E frágil ou macio? É dobrável? Não sei. Damasco violava estas regras. Ferreiros europeus enlouqueceram tentando repetir. Torciam arame, gravavam com ácido, obtinham apenas imitação barata. O segredo? Mistura de mitos. Lâmina quente temperada em corpo de escravo para forçar ao metal. Na verdade, peles de animais. Forjar apenas à noite, em honra a orações. Passado pai para filho, nunca registrado. No século XVIII, cadeia quebrada, produção parou para sempre. Em 2006, cientistas de Dresden pegaram um pedaço de sábio real do século XVII, dissolveram em ácido clorídrico. O que restou? Os chocous. Nanotubos de carbono, sim, os mesmos que hoje consideramos material do futuro, para elevadores espaciais, superarmaduras, microscópios cilíndricos, carbono, formatos dentro do aço. Deram força incrível. Como aconteceu? Segredo não apenas em habilidade ferreiro, também em minério único da Índia, impurezas de vanádio e molibdênio. Mestres antigos empiricamente descobriram certas folhas e madeira no cadinho. Altas temperaturas é igual reação química mais complexa. Nanotubos cresciam sozinhos dentro do aço. Por que não podemos hoje? Podemos fazer aço, melhor em características, mas não restauramos processo. Minas indianas foram esgotadas. Composição química mudada. Receita de 3 galhos ao pôr do sol? Não era magia. Instruções mais precisas de ligação que perdemos. Damasco hoje, vendido em lojas. Torta, em camadas de metais diferentes. Imitação bonita. Zero em comum com nanotubos da antiguidade. Mas se aprendemos a substituir aço por titânio e compósitos, próximo material é vergonha para a indústria moderna da construção. Nossas pontes colapsam meio séculos depois. Criações deles, milênios em água salgada, rindo do tempo. Já viu pier moderno ou quebrar mar no mar há 30 anos? Provavelmente rachado, ferrugem, reparos, maiores. Água salgada, inimiga mortal do concreto moderno. Devora reforço e esmaga pedra em poucas décadas. Mas vá à Itália. Golfo de Pozzuoli, ruínas de pierres romanos, na água há 2000 anos, atingido por ondas, moídas por sal. Mas não apenas não colapsam. Geólogos tiraram a amostra do núcleo. Chocados, esse concreto é mais forte hoje que nos dia do despejo. Imagine carro que dirige melhor que novo após 2000 anos. Viola todas as leis de degradação material que conhecemos. Por muito tempo, engenheiros acreditaram. Romanos tiveram sorte, misturaram no lugar certo, usaram água benta, teorias, segredo em sangue de animais adicionado. Mas mistério maior, por que concreto se cura sozinho? Rachadura aparece, não cresce como em nossas casas, é sobreposta por minerais como ferida no corpo. Só em 2017, cientistas espectroscopia raio-x finalmente decifraram a receita. Brilhante em simplicidade. Concreto moderno, pedra inerte, morta. Concreto romano, reator químico vivo. Romanos misturavam areia vulcânica, calcário, água do mar, sim, mesma água que mata nosso concreto, dentro do bloco romano, reação química constante. Calcário se aquece, dissolve cinza, cria minerais raro, tobermorita, de alumínio. Cristais crescem por séculos, como raízes de árvores, apertando cada vez mais. Água do mar entra na rachadura. Inicia uma nova reação, cristais preenche o vazio. Romanos
não lutava contra a natureza, usavam sua energia, perdendo receita com queda de Roma. Mudamos para cimento Portland, rápido, barato, morto. Se conseguíssemos barragens com tecnologia romana, 10 mil anos sem reparos. Mas escolhemos construir, quebrar, construir de novo. Obscenidade econômica, disfarçada de progresso. 678 depois de Cristo. Destino da Europa pende por um fio. Império Bizantino é o último fragmento da Grande Roma. Encolherá ao tamanho de uma cidade, Constantinopla, cercada. Do mar, armada gigante do califado árabe. Milhares de navios enchendo o horizonte, tão densamente que nenhuma água visível. Poucos defensores, muros desgastados, comida acabando. Mundo inteiro. Fim da civilização cristã no Oriente. Momento em que a esperança desvanecerá. Surge figura de engenheiro. Calínico. Fugiria da Síria conquistada. Trouxe o pergaminho com a fórmula. O imperador ordenou equipar navios com entranhas, figuras de cobre, leões, dragões, bocas abertas. A frota inimiga se aproxima distante de tiro de flecha. Algo acontece que muda a história das guerras para sempre. O rugido semelhante a trovão. Jatos de chama líquida interrompem. Não apenas era fogo, era pesadelo feito real. O líquido grudava em tudo: madeira, velas, roupas, pele de marinheiros. Pessoas em pânico pulam ao mar, esperando escapar da água fria. Mas surpresa mais terrível as aguardava. Quando o fogo tocou a água, não se apagou, pelo contrário, queimou como fúria selvagem, fervendo, explodindo em fontes de faísca. O mar transformado em tapete de fogo fervente. E quem mergulhou sufocou. A mistura continuava queimando na superfície, consumindo oxigênio, a frota invasora, completamente destruída. As crônicas do mar, vermelho de fogo, negro de destroços. O mundo veria esta cena mais uma vez. 941 depois de Cristo, a frota príncipe Igor de Kiev avançava para Constantinopla. Os bizantinos encontraram-nos com apenas 15 navios semi-destruídos, equipados com sifões, o resultado o mesmo. Os sobreviventes russos contavam com horror. Os gregos enviaram raios contra nós, por isso nós não o derrotamos. A arma tão terrível que guerreiros preferiam se jogar em próprias espadas, a arder bem vivos na água. Os inimigos, certeza, magia negra. O próprio imperador alimentava a lenda, a receita dada pessoalmente por o anjo na Catedral de Santa Sofia. Para divulgar o segredo? Não apenas execução, maldição de nascimento, excomunhão e funcionou. O guardado foi tão fanaticamente que por 500 anos de uso, nem os árabes, nem os eslavos, nem os europeus conseguiram roubar ou repetir. Mas o que era realmente? Hoje, entendemos que bizantinos criaram obra-prima de tecnologia, há 1000 anos à frente de seu tempo. O primeiro enigma, a composição. Alquimistas inimigos tentaram resina, enxofre, gordura, obtiveram lama pegajosa que mal queimava. A ciência moderna quase certa. Era a base de petróleo leve ou óleo mineral em Crimeia e Tamã. Mas óleo não queima na água. O ingrediente secreto principal, cal, não alcalina. Calcanida. Lembra? Química escolar. Cal não alcalinada na água, reação violenta, igual calor enorme. Os bizantinos transformaram o mar em detonador. Misturava, tocava a água, cal aquecia a centenas de graus. O óleo evaporava e explodia em chamas. A água que os inimigos tentavam usar para apagar tornava-se a gasolina para o incêndio. O segundo enigma. O sistema de entrega não eram potes com mistura. Os bizantinos construíram verdadeiros lança-chamas. Um tanque de bronze na proa, selado com tampa hermética. Folhas de couro bombeavam ar, criando pressão monstruosa. O fogo pequeno sob o tanque aquecia a mistura e tornava líquida. No momento certo, o operador abria a torneira. O líquido quente sob pressão irrompia em canos de bronze e, na saída, mecha. O jato passava por chama, inflamava-se em voo, transformava-se em raio laser de fogo. Agora imagine o nível de engenharia.
era de carroças de madeira, eles criaram um sistema pneumático complexo com válvulas, bombas, aquecimento, que não explodiu em suas mãos. A arma manteve o império por meio milênio, mas houve um preço por tal segredo. O conhecimento dividido em fragmentos, como chaves de maleta nuclear, as famílias sabiam onde obter a terra preta especial, outras como cozinhar a mistura e terceiras como fazer bombas de bronze. Apenas poucos na corte conheciam tudo. Em 1204, os cruzados traiçoeiramente capturaram Constantinopla. O sistema colapsou. Os imperadores eram mortos ou fugiram. Os engenheiros-chefes preferiram levar o segredo ao túmulo a entregá-lo a bárbaros do Ocidente. Os cruzados encontraram armazéns com canos estranhos, sem instruções, apenas sucata, a receita da arma do dia do navio, perdida para sempre. Hoje, podemos criar a napalm, lança-chamas, mas não podemos repetir o mesmo fogo grego, usando apenas componentes medievais. Os químicos ainda discutem proporções. Os historiadores buscam pergaminhos perdidos. O Bizâncio provou: a tecnologia mais perfeita é inútil, se não há quem a transmita. E começamos afirmando que nos consideramos pináculo da evolução. Bem, vamos encarar a verdade sem conforto. Nós vimos pedras de Sacsayhuman que não podemos repetir, mesmo com super guindastes. Vimos copo de Licurgo, onde romanos usaram nanotecnologia, 1500 anos antes de se aprendermos a palavra nano. Conhecemos o aço damasco, superior a ligas modernas, o concreto que sobreviverá às nossas cidades por milênios, o fogo cuja receita não conseguimos decifrar. A história não é linha reta, ascendente, é espiral, onde o conhecimento se perde tão facilmente quanto é encontrado. Nos vangloriamos de smartphones e foguetes, mas talvez sejamos apenas crianças brincando na caixa de areia, sobre ruínas da civilização de gigantes. E quantas descobertas mais jazem a nossos pés? Quantos mitos se tornarão tecnologias esquecidas? E aqui está a pergunta que queimará o seu cérebro. Depois que esse vídeo acabar, se antigos dominaram a nanotecnologia, a química molecular, engenharia de precisão assim, o que mais sabemos que nós esquecemos? E o que nos espera quando, não se mas quando, começarmos a redescobrir? Talvez o progresso não seja invenção do novo, talvez seja apenas a habilidade de lembrar o bem esquecido velho. Obrigado por estar conosco nesta viagem ao impossível. Não se esqueça de olhar o mundo mais amplamente, de questionar o que te contaram sobre o progresso e de se preparar para a próxima revelação. Até a próxima e lembre-se, a Terra está cheia de segredos que nossa arrogância moderna ainda não conseguiu ver. Curta, compartilhe, que logo você terá mais histórias.